CEO milionário encontra sua ex-mulher em um abrigo com trigêmeos no chão e o que ela revela destrói tudo que ele acreditava. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Os flashes ainda piscavam atrás dele quando June Park saiu do salão de eventos. A premiação tinha sido um sucesso. Mais um troféu para a prateleira, mais um discurso sobre tecnologia e liderança. Mas nada daquilo parecia importar. No carro, o silêncio contrastava com o barulho da cerimônia. Ele largou o troféu no banco do passageiro e ligou o motor sem saber exatamente para onde ir. Chovia forte. O céu escuro refletia o que ele sentia por dentro. Sem direção, dobrou à esquerda em uma rua secundária, desviando da rota habitual. Um abrigo público surgiu no campo de visão. Havia algo ali que o fez reduzir a velocidade. Foi quando viu uma mulher sentada na calçada, protegendo 3 crianças com cobertores molhados. A cena o obrigou a parar. Saiu do carro e caminhou em direção ao grupo, mesmo com a chuva encharcando seu paletó. Quando chegou mais perto, seu coração disparou. Aquela mulher era Mariana. Ela levantou os olhos, surpresa. Mesmo exausta, ainda era inconfundível. Ela se colocou instintivamente na frente dos filhos. Mariana? June disse baixo, tentando confirmar o que via. Ela não respondeu de imediato. Os olhos dela estavam firmes, duros. Ele nunca tinha visto aquele olhar antes. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou com a voz hesitante. "Vivendo." A resposta veio seca, sem emoção. Uma das crianças ergueu a cabeça. Era um menino pequeno, de rosto familiar demais para ser coincidência. "Mãe, quem é esse homem rico?" Mariana não respondeu. Apenas o puxou de volta para junto dos outros 2 e ajeitou o cobertor sobre eles. June olhou para os rostos das crianças. 3 meninos. Os traços, o formato dos olhos, o nariz. Ele se sentiu paralisado. "Eles..." Começou, mas parou. Não conseguia terminar a pergunta. Mariana não disse nada, apenas o olhou. Havia uma resposta ali, mas não era para ser dita agora. "Eu não sabia", ele murmurou. "Não é sobre o que você sabia, June. É sobre o que você escolheu não saber." A voz dela saiu calma, mas firme. "Vá embora, por favor." June hesitou. Queria fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas ficou imóvel por mais alguns segundos, encarando aquela família que parecia ter saído de um sonho que ele não sabia que tinha. Voltou para o carro devagar. Entrou, mas não ligou o motor. Apenas ficou lá, olhando pelo retrovisor. Viu Mariana apertar os filhos contra o corpo. Nenhum deles chorava. Era como se já estivessem acostumados com aquele tipo de noite. Quando finalmente deu partida, seu peito doía. A imagem dos meninos não saía da mente. Chegando em casa, tirou o paletó molhado e o jogou no sofá. Sentou-se sem tirar os sapatos. Pegou o celular, abriu as redes sociais. Buscou pelo nome dela. Nada. Nenhuma foto nova. Nenhuma pista. Abriu um álbum antigo no celular. Fotos antigas dos 2. Sorrisos, planos, vida. Olhou para a tela por vários segundos. Depois apagou a luz. No escuro, o silêncio parecia mais pesado. Na calçada, Mariana se inclinou e puxou os filhos para mais perto. O menor, ainda curioso, sussurrou. "Mãe, por que ele parecia triste?" Ela passou a mão nos cabelos do menino e respirou fundo antes de responder. "Às vezes, pessoas ricas também ficam tristes, só que a gente não entende o motivo." "Ele parecia conhecer você", disse o outro baixinho. Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos por um instante. A chuva começava a diminuir, mas o vento ainda estava gelado. Dentro dela, a dor também permanecia. Não esperava ver June de novo. Não naquele lugar, e não daquela forma,
E agora ele sabia, ou pelo menos começava a entender. Ela olhou para os 3 filhos. Estavam seguros por enquanto, era o que importava. No outro lado da cidade, Jun ainda estava sentado, imóvel. A pergunta do menino ecoava na cabeça dele. Quem é esse homem rico? Na manhã seguinte, Jun acordou cedo. Nem precisava do despertador. Passou a noite em claro, revendo cada detalhe da noite anterior, como se estivesse preso em um filme que não podia pausar. Pegou o celular e digitou o nome de Mariana em uma nova busca. Nada, nenhuma rede social ativa, nenhuma pista recente. Onde você foi parar? Murmurou, encarando a tela vazia. Tomou um café apressado, deixou o troféu do prêmio jogado na pia, como se não significasse mais nada, e saiu. No caminho para o trabalho, decidiu mudar de direção. Foi direto até o endereço do abrigo onde a tinha visto. Não havia mais sinal dela ou das crianças. Um voluntário informou que a família havia passado só aquela noite ali. Ela disse se voltaria? Jun perguntou. Não, só agradeceu e saiu cedo. Estava chovendo ainda. Ele agradeceu e saiu, com a sensação de que estava perdendo algo importante de novo. De volta ao escritório, fechou a porta da sala e digitou o nome dela no banco de dados da empresa, só por impulso. Encontrou apenas registros antigos, da época em que ela ainda era casada com ele. Depois disso, um sumiço completo. Abriu outra aba, acessou serviços privados de busca. Contratou discretamente uma agência para levantar qualquer informação recente sobre Mariana. Nada invasivo, apenas dados públicos. Precisava entender como ela havia sumido por 5 anos sem deixar rastro. Enquanto esperava, afundou na poltrona e fechou os olhos. Flashbacks vinham como cortes curtos. Mariana segurando a planta do primeiro apartamento, sorrindo quando ele assinou o contrato da empresa. Os jantares simples, os planos que faziam à noite, deitados no chão da sala. E a última conversa. Ele dizia que precisava viajar mais, crescer, expandir, que não dava mais para manter o casamento com tanta pressão. Eu não estou pedindo que você desista de nada, Jun. Só estou pedindo para não ser deixada de lado, ela tinha dito. E ele tinha respondido com silêncio, e depois com distância. A notificação no celular o tirou dos pensamentos. Um relatório preliminar da agência. Mariana não tinha movimentação bancária registrada nos últimos anos. Nenhum pedido de pensão, nenhum processo. Ela não havia exigido nada, nem mesmo o mínimo. Aquilo pesou. Mais tarde, já em casa, abriu uma garrafa de vinho e ficou olhando pela janela. A cidade parecia longe, indiferente, mas ele só conseguia pensar nos 3 rostos que viu na calçada. Um deles o observando com atenção, o outro perguntando quem ele era, e o terceiro dormindo no colo da mãe, sem saber o que estava acontecendo. No outro lado da cidade, Mariana tentava fazer os meninos dormirem. Estavam dividindo um colchão fino no quarto pequeno da pensão, onde a amiga Raquel a havia acolhido. Ela estava exausta, mas sua mente não desligava. Repetia cada olhar, cada palavra dita por Jun. Mãe, ele era meu pai? Caio perguntou, deitado ao lado dela. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Por que você acha isso? Porque ele parecia querer chorar. E o jeito que ele olhou para a gente. Caio fechou os olhos, ainda confuso. Mariana passou a mão nos cabelos dele com delicadeza. Não queria alimentar esperança. Não sabia o que Jun faria agora. E parte dela ainda não sabia o que ela mesma queria. No dia seguinte, Jun ligou novamente para a agência. Descobriram onde ela está? Ainda não, senhor, mas encontramos algo estranho. Ela se afastou de todos os conhecidos após o divórcio. Nenhum contato com antigos amigos ou familiares. Ela desapareceu completamente da vida social. Continue procurando. E, por favor, me avisem se conseguirem qualquer informação nova. Jun desligou e ficou parado. A dúvida o corroía.
Por que ela teria escondido os filhos? Por orgulho? Por mágoa? Ou porque achava que ele não se importaria? Olhou para o troféu, agora largado sobre a estante como se fosse só um peso a mais. Talvez eu mereça isso, pensou. Talvez ela só me mostrou o que restou. Mariana passou a noite virando de um lado para o outro no colchão fino. Os meninos dormiam, cansados. Cada vez que um deles se mexia, ela ajeitava o cobertor, tentando evitar que sentissem frio. Já fazia dias desde que estavam na pensão da Raquel. O quarto era pequeno, com cheiro de sabão e tinta velha, mas ao menos era seguro. Na manhã seguinte, enquanto os meninos comiam pão com margarina, ela lavava a louça na pia coletiva. A torneira fazia barulho e a espuma irritava seus olhos. Tudo parecia mais difícil do que realmente era. Mamãe, chamou Caio com a voz suave. Ela virou o rosto devagar, esperando mais uma pergunta complicada. Eu sonhei com aquele homem da chuva. Ele estava segurando minha mão. E o que aconteceu no sonho? Mariana se abaixou para olhar nos olhos dele. Ele sorria, mas parecia triste também. Ela engoliu seco. Era sempre Caio, o mais sensível, o que observava tudo. Os outros dois, Lucas e Noah, comiam em silêncio. Às vezes, as pessoas estão tristes mesmo quando estão sorrindo, ela disse. Dele é nosso pai? Caio soltou a pergunta de forma direta. Mariana parou. Lucas olhou para ela. Noah não reagiu. Não é hora de falar sobre isso, respondeu. Terminem de comer. Daqui a pouco vamos sair. Sair para onde? Perguntou Lucas. Para tentar achar um trabalho, ela respondeu com firmeza. A gente precisa de um plano. Jun encarava a tela do computador sem ver nada. Desde que a equipe de busca não conseguiu localizar Mariana, ele se sentia travado. Toda tentativa de contato virava um beco sem saída. Nenhum endereço, nenhum telefone, nenhum registro recente. Ela realmente tinha desaparecido do radar. Na mesa ao lado repousava um envelope. Nele, um bilhete escrito por ele mesmo, à mão, com poucas linhas. Se um dia isso chegar até você, espero que esteja bem e que saiba que eu não esqueci. Não vou esquecer. Era a única forma de tentar se comunicar. Decidiu voltar ao abrigo onde a tinha visto. Chegando lá, encontrou o mesmo funcionário da outra noite. Desculpe incomodar de novo, começou Jun. O homem o reconheceu de imediato e cruzou os braços. Ainda está procurando por ela? Sim, queria deixar isso. Jun estendeu o envelope. Se ela voltar, por favor, entregue. Não posso prometer que ela venha, mas se vier, eu entrego. Jun agradeceu com um aceno e saiu. No caminho de volta, parou o carro num canto tranquilo da rua e ficou olhando para o envelope vazio que trouxe de volta no bolso. Tinha levado flores também, mas desistiu de deixá-las. Ela podia nunca vê-las, ou podia vê-las e se sentir pressionada. E isso era a última coisa que ele queria. Mariana passava as roupas dos filhos em silêncio. A pensão tinha uma tábua improvisada de passar, e o ferro não esquentava direito. Ainda assim, era melhor do que deixá-los com tudo amassado. Raquel entrou com um copo de água e se sentou na ponta da cama. Você está bem? Estou cansada. Dele? Da vida toda, Raquel. Não é só dele. Os meninos sentem, sabia? Especialmente o Caio. Mariana concordou com um leve movimento de cabeça, mas não disse nada. Pegou a próxima camiseta e passou com mais força do que o necessário. Ele apareceu de novo? Raquel perguntou com cuidado. Não. E se aparecer, não sei o que vou dizer. Você ainda está com raiva? Eu estou com medo. Medo de deixar ele entrar e depois ele sair de novo. Medo de não ser forte o suficiente dessa vez. Raquel a olhou por um momento e depois se levantou. Quando você quiser conversar, estou aqui.
No domingo, Mariana levou os meninos para uma praça simples, próxima da pensão. Não tinham brinquedos, mas Lucas improvisava jogos com pedras e paus. Noah ficava afastado, desenhando no chão com um galho. Caio observava os outros, quieto. "Mãe?" chamou de novo. "Se ele quiser ver a gente, você vai deixar?" Ela demorou para responder. "Não sei, Caio. Depende do que ele quer de verdade. E depende de vocês também." Eu queria saber quem ele é. Eu também já quis muito saber quem ele era. Mas às vezes, mesmo conhecendo alguém, a gente ainda não entende por que ele foi embora. "Você ainda gosta dele?" Ela ficou surpresa com a pergunta, mas não demonstrou. "Eu gosto de quem ele foi. Do homem que prometeu ficar. Mas daquele que foi embora... não. Aquele eu não conheço mais." Caio olhou para ela e apenas balançou a cabeça. Ele parecia mais triste do que bravo. Mariana sorriu de lado. Talvez ele também esteja tentando entender tudo. Na manhã seguinte, Jun passou pela portaria do prédio sem parar para cumprimentar ninguém. Subiu direto para a cobertura, abriu as cortinas e ficou olhando a cidade lá embaixo. Pegou o celular e abriu a última imagem salva. Uma foto antiga com Mariana, sorrindo. Na época, ele achava que teria todo o tempo do mundo. Pegou o telefone e ligou para a agência novamente. "Alguma novidade?" "Ainda estamos tentando cruzar os dados com registros de escolas e pensões. É como se ela não existisse nos últimos anos. Continue e me avise assim que houver qualquer coisa." "Sim, senhor." Ele desligou e dessa vez não tentou voltar ao trabalho. Ficou olhando para a foto por mais alguns segundos. Depois a apagou da galeria. Mas o rosto dela, esse ele não conseguia apagar da memória. No fim da tarde, Jun voltou ao abrigo e deixou uma doação em dinheiro e alimentos. Pediu que fosse feito de forma anônima. O segurança o reconheceu. "Está tentando se redimir?" Jun encarou o homem e respondeu com sinceridade. "Estou tentando fazer o que eu devia ter feito antes. Amanhã começou como qualquer outra." Mariana levantou antes do sol nascer, preparou pão com café fraco para os meninos e organizou as mochilas improvisadas com os poucos cadernos que tinha conseguido. Eles ainda não estavam matriculados, mas ela fazia de tudo para manter uma rotina. Era isso ou desmoronar. Naquela semana, Raquel conseguiu indicar Mariana para um trabalho temporário na cozinha de uma escola particular. Era longe, mal remunerado, mas era alguma coisa. Mariana pegou 2 ônibus e chegou suada, mas pontual. A coordenadora mostrou onde ficava a pia, os uniformes e as regras básicas. Nada de conversas com os alunos, nada de atrasos. No segundo dia, enquanto enxugava uma bancada, ouviu o nome Jun Park no microfone da recepção. Parou por um segundo, o pano ainda na mão. "Ele vai dar uma palestra no auditório sobre tecnologia", comentou uma das cozinheiras. Mariana ficou paralisada. Tinha certeza de que era coincidência, só podia ser, mas ainda assim a garganta secou. 40 minutos depois, o som dos aplausos ecoava pelos corredores. Ela fingiu foco no que estava fazendo até que o barulho de passos mais firmes se aproximou. "Mariana!" Ela se virou devagar. Era ele. Vestia um terno claro, diferente do que usava naquela noite na chuva. Estava mais cansado, mas o olhar era o mesmo. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou direta. "Eu poderia perguntar o mesmo", disse ele com um tom mais baixo. "Podemos conversar. Aqui não." Depois da palestra. "Só 10 minutos. Ela respirou fundo. "Eu saio às 5. Eu espero." Quando o turno acabou, Mariana pegou a bolsa surrada e saiu pelos fundos. Jun estava parado do outro lado da rua, encostado no carro. Ela não sorriu. Ele também não. "Está me seguindo?" "Não, foi uma coincidência, mas agora que encontrei você, não vou fingir que não vi." Ela cruzou os braços.
Então diga o que quer. Entender. Entender o que, Jun? Por que eu sumi? Por que eu não pedi ajuda? Por que você tem 3 filhos que não conhece? Ele abaixou os olhos. Eu sei que errei, e não estou aqui para justificar nada. Ótimo, porque não tem justificativa. Ela mordeu o lábio, tentando segurar o tremor. Você sumiu, Jun. Sumiu quando eu mais precisei. Cortou todo e qualquer contato porque queria ter o foco total no crescimento da empresa. Quando descobri que estava grávida, você já não estava mais presente. E quando eu tentei te contar, eu estava em outro país. Você sabia disso. Eu sabia. Você me abandonou e também sabia que mesmo se eu gritasse você não ouviria. Até mesmo os documentos do divórcio vieram por assessores para que eu assinasse. Você tinha feito a sua escolha. E agora? Agora eu cuido dos nossos filhos, sozinha, há 5 anos. Depois que você sumiu e eu descobri que estava grávida, não conseguia emprego, nada. Ninguém me deu nenhuma oportunidade e meus parentes, bem, eles preferiram não se envolver com problemas. Não consegui pagar o aluguel e fui despejada. O resto da história você já sabe. Ele pareceu engolir em seco. Eles sabem? Sabem que tem um pai? Sabem? Sabem que é você? Ainda não. Posso conhecê-los? Ela demorou para responder. Eu não sei se é uma boa ideia. Eles são meus filhos, Mariana. Foram seus filhos o tempo todo, e mesmo assim você só percebeu agora. Silêncio. Eu não tenho o direito de pedir nada, disse Jun encarando o chão. Mas estou pedindo. Me dá uma chance. Uma só. Ela olhou para ele por alguns segundos. Havia raiva, mas também havia exaustão. E talvez uma pequena parte de dúvida. Eles não precisam de presentes, nem de promessas. Eles precisam de alguém que fique. Eu estou tentando ser esse alguém. Eu sei que demorei. Mas estou aqui agora. Ela balançou a cabeça, insegura. Eu vou pensar. Mais tarde, no ônibus lotado, Mariana segurava firme no ferro do teto, o corpo cansado e o coração confuso. A cabeça dizia não, mas algo dentro dela ainda não sabia o que dizer. Do outro lado da cidade, Jun dirigia sem destino. Passou em frente ao antigo apartamento onde moraram. O prédio ainda estava lá, igual. As paredes, a varanda onde Mariana regava plantas, tudo intacto. Mas eles já não eram os mesmos. Estacionou o carro e ficou olhando o prédio por um tempo. Ligou o rádio, mas desligou em seguida. O silêncio dizia mais. Pegou o celular e abriu a agenda. O nome de Mariana ainda estava salvo, mesmo sem número. Salvou um novo contato. Mariana, não desistir. Naquela semana, Mariana aceitou o pedido de Jun. Com relutância, é verdade, mas aceitou. Combinaram de se encontrar num parque tranquilo no fim da tarde, quando o sol já começava a baixar e a sombra das árvores deixava o ar menos pesado. Só 1 hora, Jun. Eles não te conhecem. Não quero confusão, ela disse pelo telefone. 1 hora é suficiente. Ele respondeu, tentando esconder a ansiedade. Mariana chegou primeiro. Lucas e Caio corriam perto do balanço, enquanto Noah, mais fechado, ficou próximo da mãe, observando tudo com atenção. Quando Jun apareceu, as crianças pararam. Lucas foi o primeiro a se aproximar. Olhou para o homem, depois olhou para Mariana. Ele é o homem da chuva? Mariana confirmou com um leve movimento de cabeça. Esse é o Jun. Oi, disse Jun, abaixando-se para ficar na altura deles. Lucas estendeu a mão, Caio ficou um pouco atrás e Noah cruzou os braços. Você vai ficar olhando a gente? Noah perguntou direto. Eu vim conhecer vocês. Se quiserem conversar, estou aqui. Minha mãe conversa com a gente, você é estranho, respondeu Noah, virando de costas. Jun não reagiu. Mariana também não interferiu. Eles são assim mesmo, disse ela. Diretos.
Melhor do que fingirem que está tudo bem, Jun respondeu. Caio se aproximou devagar. Você trouxe alguma coisa? Não, respondeu Jun, honesto. Só vim estar com vocês. Lucas puxou Caio e foram até um banco. Mariana e Jun ficaram em pé, observando de longe. Achei que fosse trazer brinquedos, Mariana comentou. Eu pensei, mas lembrei do que você disse. Eles não precisam disso, precisam de mim. Presente, não presenteado. Ela balançou a cabeça devagar, como quem reconhece um pequeno avanço. E você está pronto para isso? Estou tentando estar. Silêncio. Lucas voltou correndo. Quer ver como eu sei jogar dominó? Quero, respondeu Jun, sentando-se no chão. Enquanto jogavam, Mariana ficou observando de longe. Era estranho. Uma parte dela se perguntava como teria sido se ele nunca tivesse ido embora. A outra lembrava muito bem das noites em claro, da solidão, do medo de não conseguir alimentar os três. Noah continuava distante, desenhando com um graveto no chão. Mariana se aproximou dele. Por que você não foi lá? Porque ele vai embora de novo. Todo mundo vai. Ela se abaixou. Eu entendo o que você está sentindo, mas às vezes a gente precisa dar uma chance. E se ele só estiver aqui porque está com pena? Então, vamos descobrir juntos, certo? Noah não respondeu, mas não mudou de lugar. Do outro lado, Jun ria com Lucas e Caio. Eles explicavam as regras como se tivessem inventado o jogo. Pela primeira vez, o som de risadas quebrou o silêncio entre eles. O tempo passou rápido. Quando o céu começou a escurecer, Mariana chamou os meninos. Vamos! Já? Lucas perguntou, decepcionado. Já? Caio olhou para Jun. Você vai vir outro dia? Se a sua mãe deixar, eu venho. Caio sorriu, tímido. Noah passou por ele sem dizer nada. Jun respeitou. Obrigado, disse ele olhando para Mariana. Eu ainda não sei o que pensar disso tudo, mas obrigada por não ter fugido hoje. Eu fugi por tempo demais. Não quero mais fazer isso. Naquela noite, Jun não conseguiu dormir. Do outro lado da cidade, Mariana guardava os poucos brinquedos dos filhos e fechava a mochila de Lucas. Estava exausta, mas havia um pouco de paz. Na manhã seguinte, Jun chegou mais cedo ao prédio da empresa. Encontrou sua tia, Yumi Park, já sentada na sala de reuniões, esperando por ele. Está me evitando? Não, só cheguei antes. Soube que você esteve com aquela mulher de novo. E com as crianças. Jun permaneceu calado. Preciso que entenda o quanto isso afeta a imagem da empresa. A imagem de quem? De alguém que ignora os próprios filhos? Yumi fechou a pasta com força. Você quer jogar tudo fora por causa de um erro do passado? O erro não foi eles nascerem, tia. O erro foi eu sumir. Jun, não estou pedindo permissão. Só estou avisando que não vou abandoná-los de novo. E o conselho, e os acionistas, eles vão saber que eu sou um homem, não um robô, e que filhos não são falhas de planejamento. Yumi se levantou irritada. Se continuar com isso, não poderei te proteger. Eu também não pedi proteção. Ela saiu sem olhar para trás. Jun fechou os olhos por um instante, respirou fundo e abriu o notebook. Sabia que a partir dali tudo mudaria. Alguns dias depois, Jun mal tinha saído do carro quando foi cercado por câmeras. As perguntas vinham rápidas, cortando o silêncio da manhã. Sr. Park, é verdade que o senhor tem 3 filhos com uma mulher que vivia em situação de rua? O senhor pretende reconhecer a paternidade oficialmente? Jun não respondeu. Apenas entrou no prédio com o maxilar travado. Lá em cima, no andar executivo, Yumi já o esperava com uma pasta nas mãos. Isso está fora de controle, ela disse sem rodeios. Eu sabia que a imprensa ia descobrir, ele respondeu. E mesmo assim não se preparou? Eu me preparei. Só não vou mentir. Yumi jogou os papéis sobre a mesa.
Há reuniões marcadas com investidores esta semana. O clima já está instável. Eles não querem envolvimento emocional nas manchetes. Querem resultado. Então me afastem, se for esse o preço. Ela ficou surpresa com a resposta, mesmo sem demonstrar. Você está disposto a perder tudo? Se for para esconder meus filhos de novo, estou. Ela se levantou, cruzou os braços. O conselho está agendando uma votação. Dependendo do que decidir, sua posição pode ser suspensa temporariamente. Jun respirou fundo. Deixe-os votar. Eu já decidi o que importa. Na outra ponta da cidade, Mariana pegava os meninos na escola improvisada, onde Raquel ajudava voluntariamente. Os três saíram correndo, mas Mariana percebeu que algo estava errado com Noah. Ele andava mais devagar que os irmãos e evitava contato visual. O que aconteceu? Nada. Noah, fale comigo. Ele olhou para ela com raiva. O menino disse que a gente era filho do CEO que abandonou a gente e que agora ele só quer aparecer porque está com vergonha. Lucas e Caio pararam de brincar. E você acredita nisso? Mariana perguntou. Noah ficou em silêncio. Vamos para casa, ela disse pegando na mão dele. Horas depois, quando Jun ligou para saber como estavam, Mariana foi direta. Precisamos conversar. Encontraram-se num café pequeno, num horário em que o movimento era quase nulo. Mariana entrou sozinha. Os meninos tinham ficado com Raquel. Eles sofreram bullying hoje, ela disse assim que sentou. Jun ficou em silêncio. Estão sendo expostos por sua causa. Eu sabia que isso podia acontecer, por isso evitei por tanto tempo. Me desculpa. Não é só sobre pedir desculpas, Jun. É sobre proteger. Eles são crianças. Não são seus troféus de redenção. Eu nunca quis isso. Você sabe. Então prove, porque até agora, tudo o que fez foi aparecer em momentos específicos. O mundo está olhando, mas eles precisam saber se você vai estar quando ninguém mais estiver vendo. Jun respirou fundo. Eu vou dar uma entrevista oficial. Quero assumir publicamente. Quero deixar claro que eles são meus filhos e que eu falhei, mas que não vou falhar de novo. Está preparado para o que vem depois disso? Não, mas estou preparado para parar de fugir. 2 dias depois, a coletiva foi transmitida ao vivo. Mariana assistia pela TV da pensão, com os meninos ao lado. Raquel preparava café atrás delas. Eu sou pai de 3 meninos. Descobri isso tardiamente por escolha minha. E me arrependo, não por tê-los, mas por não estar. Estou aqui para assumir o erro e minha responsabilidade. Caio sorriu, orgulhoso. Lucas ficou calado. Noah apenas cruzou os braços. Ele falou bonito, comentou Caio. Vamos ver se ele continua agindo bonito, disse Noah. Na manhã seguinte, os portais estavam divididos. Alguns o chamavam de corajoso, outros de oportunista. Internamente, o conselho de administração reagiu em silêncio até que uma nova reunião foi marcada. Yumi encontrou Jun no corredor. Você provocou um terremoto. Talvez fosse hora. Ainda assim, prepare-se. A votação vai acontecer e eu não posso prever o resultado. Eu só quero deixar uma coisa clara. Não importa qual seja o resultado, eu não vou voltar atrás. Yumi não respondeu. Apenas seguiu. Naquela noite, Mariana levou os meninos para tomar sorvete. Foi ideia de Caio, e ninguém teve coragem de negar. Sentaram-se na pracinha simples perto da pensão, com copinhos plásticos e casquinhas mal feitas. O papai falou na TV, disse Lucas, com a boca lambuzada de chocolate. Falou sim, disse Mariana. Você está com raiva dele ainda? Caio perguntou. Ela olhou para os 3. Estou com medo. Medo de quê? De acreditar, de confiar. Noah ficou olhando para ela por alguns segundos. Depois, virou o rosto para o céu.
Acho que todo mundo está com medo, ele disse. O convite chegou numa mensagem simples. Gostaria que vocês passassem o fim de semana na casa de campo, sem pressa, sem obrigações, só nós. Mariana leu a mensagem várias vezes antes de responder. Nós iremos, mas lembre, os meninos não precisam de promessas. A casa era grande, mas não ostentava, cercada por árvores e com um lago pequeno ao fundo. O carro parou na entrada de Pedrinhas e os meninos desceram primeiro, curiosos. Lucas correu até a varanda. Caio andou devagar, olhando os detalhes. Noah ficou ao lado da mãe. Posso confiar que vocês não vão destruir nada? Mariana perguntou, olhando para eles. Depende do que tiver lá dentro. Lucas brincou, já abrindo a porta. Jun apareceu no corredor, sorrindo com cuidado. A casa é de vocês neste fim de semana, literalmente. Mariana apenas fez um gesto com a cabeça. Ainda era cedo para sorrisos. A tarde passou com leveza. Mariana ajudava na cozinha, enquanto os meninos exploravam o quintal. Jun tentava não invadir o espaço deles, mas não conseguia evitar observar. Lucas puxou um jogo de dominó da estante. Pai, você sabe jogar? A palavra pai pegou Jun de surpresa. Ele engoliu a emoção e respondeu. Acho que sim, mas vocês vão ter que me lembrar das regras. Sentaram-se todos na sala. Caio ajudava Jun com as peças, sorrindo a cada rodada. Noah, à distância, observava. Mariana viu, mas não forçou nada. Quer jogar também, Noah? Perguntou. Estou desenhando. Desenha o que quiser, só não desenha a gente perdendo, brincou Lucas. Noah sorriu, mesmo tentando esconder. À noite, os meninos dormiram juntos num dos quartos. Mariana saiu devagar e encontrou Jun na varanda, olhando para o céu escuro. Eles gostaram daqui. Eles são incríveis, ele disse, sem tirar os olhos do céu. E tudo isso me faz pensar no que perdi. Ela encostou na grade da varanda. Você perdeu muita coisa, Jun. Eu também. Não dá para fingir que não aconteceu. Eu não estou fingindo, estou tentando consertar. Tem coisas que não se consertam. Só se aprende a conviver com elas. Jun virou para ela. E com a gente? Com a gente é mais complicado. Não somos mais os mesmos. Eu sei, mas ainda assim, sinto falta. Mariana demorou alguns segundos antes de responder. Eu também sinto, mas sinto medo junto. E não sei se consigo separar as duas coisas. Na manhã seguinte, Jun preparou o café. Tinha aprendido o básico com vídeos na internet. Mariana observava com os braços cruzados, tentando não rir do jeito desajeitado como ele quebrava os ovos. Está melhor que muito restaurante por aí, ela disse depois de provar. Juro que não paguei para ouvir isso, ele respondeu rindo. As crianças chegaram correndo. Podemos ir ao lago? Caio perguntou. Só com um adulto junto, Mariana avisou. Eu levo, disse Jun. Prometo manter todos vivos. Mariana balançou a cabeça com um leve sorriso. Ficou na cozinha, organizando a louça sozinha por um momento. Pensou no que estava vivendo. Ainda não era reconciliação, mas também não era distância. À tarde, Caio mostrou seus desenhos para Jun. Esse sou eu, esse é o Lucas e esse é o Noah, bravo como sempre. Jun riu. E esse aqui? É você, com a camisa que usou na TV. Ficou bom. Eu gosto de desenhar pessoas que eu quero perto. A frase ficou no ar. Quando estavam indo embora, Noah ficou por último para entrar no carro. Jun se aproximou. Obrigado por vir. Ainda não gosto muito de você. Tudo bem, mas também não odeio mais. Isso já é muito. Noah entrou no carro e Jun ficou parado na varanda, observando os quatro partirem. Mariana olhou pelo retrovisor. Não disse nada. Horas depois, já na pensão, Caio abraçou a mãe. Hoje foi legal. Foi. Você está mais leve. Mariana acariciou os cabelos dele. Um pouquinho.
Lucas, do outro lado do quarto, completou: a gente também está. A reunião extraordinária foi marcada para uma sexta-feira, às 8 da manhã. O clima no conselho da Park Tech era tenso. Havia silêncio demais nos corredores e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Jun entrou na sala, cumprimentou os presentes com um leve aceno e sentou-se na ponta da mesa. Yumi estava ao lado, com expressão neutra. Obrigado por estarem aqui, começou ele com calma. Imagino que todos saibam o motivo dessa convocação. Está em todos os jornais, disse um dos conselheiros, sem esconder a reprovação. Justamente. E eu prefiro falar aqui, frente a frente, do que por comunicado. O presidente do conselho tomou a palavra. Estamos preocupados com a estabilidade da empresa. Suas decisões pessoais têm gerado impacto direto no valor das ações. Precisamos avaliar se sua permanência no cargo ainda é viável. Jun respirou fundo. Eu entendo, e por isso tomei minha decisão antes desta reunião. Yumi o olhou, surpresa. Eu vou deixar a presidência, de forma voluntária. Murmúrios tomaram a sala. O quê? Yumi murmurou sem acreditar. Minha prioridade agora é outra. E não quero ser um CEO ausente da vida dos meus filhos, da mesma forma que fui um pai ausente até aqui. Você sabe o que está fazendo? Um dos membros perguntou. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente. Horas depois, Mariana recebeu a ligação. Você está louco? Foi a primeira coisa que ela disse. Talvez, mas estou em paz. Você abriu mão de tudo isso por causa de mim? Por causa dos meninos? Não por causa de vocês. Por mim. Eu não me via mais naquele lugar. Não como estava. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E o que vai fazer agora? Ainda estou decidindo, mas quero começar algo novo. Algo que tenha propósito. Algo que, se eles perguntarem um dia, eu possa responder com orgulho. E você acha que dá para viver só de boas intenções? Não, mas dá para viver com menos do que eu tinha e mais do que eu era. Nas semanas seguintes, Jun começou a se reunir com advogados e especialistas. Sua ideia era criar um fundo de apoio voltado para mães solo e crianças em situação de risco. Mas antes de qualquer coisa, havia uma etapa que não podia ignorar. Quero reconhecer legalmente os meninos, disse ele à advogada durante a primeira reunião. Quero o meu nome na certidão deles. O processo é simples, se a mãe concordar. Será necessário um exame de DNA, mesmo com a aceitação dela, por exigência do cartório, e depois uma retificação nas certidões de nascimento. E quanto tempo isso leva? Alguns dias, se não houver contestação. Vamos iniciar agora? Jun só respondeu com um gesto firme de cabeça. Quando contou para Mariana, a reação dela foi sóbria. Já era a hora, ela disse. Eu sei que demorei. Não é sobre o tempo que passou. É sobre os passos certos daqui para frente. O exame foi feito em silêncio. Mariana levou os meninos, explicou com calma. Eles não reclamaram. Noah fez algumas perguntas depois. Então agora ele vai ser nosso pai de verdade? Ele já é, disse Mariana. Mas agora vai estar escrito também. 2 semanas depois, Mariana recebeu uma cópia das novas certidões. O nome de Jun estava ali, ao lado do dela. Pai. Sem parênteses, sem omissões. Ela sentou-se na cama com os papéis na mão. Caio chegou perto. É isso? É? Agora está no papel? Então agora a gente é inteiro? Mariana não respondeu. Só puxou o filho para um abraço apertado. Mais tarde, Jun recebeu a mesma cópia, entregue por um oficial do cartório. Segurou o papel por alguns minutos antes de colocá-lo sobre a mesa, ao lado do contrato de renúncia da presidência. Um título deixado para trás. Outro, finalmente assumido. Na pensão, Mariana observava tudo com distância cautelosa. Não queria se empolgar. Não queria criar esperança onde ainda havia cicatriz. Mas os meninos sentiam.
Cada vez que Jun aparecia, eles sorriam mais. Até Noah já respondia quando ele perguntava algo. Num domingo, Jun a encontrou no parquinho perto da pensão. Ela estava sentada num banco, observando os filhos brincarem. Vim sem avisar. Tudo bem? Está aqui, não está? Então sente. Ele se sentou, ajeitando o casaco. Comecei o projeto. Ainda é pequeno, mas já temos os primeiros nomes sendo atendidos. Consultoria jurídica, cresce em parceria com uma ONG. Está acontecendo. Nunca imaginei você nesse tipo de coisa. Eu também não. Mas nunca imaginei tanta coisa. Por exemplo, que veria meu filho sorrir porque eu perdi numa partida de dominó. Ou que ouviria o Noah dizer bom dia, sem sarcasmo. Mariana riu, baixa. Eles estão se soltando. E você? Ela olhou para ele. Estava mais magro, mais calmo. Não o mesmo homem de antes. Estou tentando, mas ainda tenho medo. Porque você foi embora uma vez e eu fiquei com tudo. Não vou embora de novo. Não me promete isso, só me mostra. 2 meses depois, Mariana estava sentada numa pequena plateia, assistindo a uma apresentação discreta. Jun falava sobre o novo projeto, cercado por mulheres de diferentes histórias. A fala dele não era sobre negócios, era sobre responsabilidade, sobre estar presente, sobre ouvir. Caio cochichou. Ele está nervoso. Está mesmo, respondeu Mariana sorrindo. Noah segurava um panfleto do projeto nas mãos. Lucas gravava com o celular. Mariana apenas observava, sem precisar dizer nada. Na saída, Jun se aproximou dela. Posso te mostrar uma coisa? Claro. Eles andaram até um salão menor, onde havia painéis com fotos e nomes. Mariana parou diante de um mural. No alto, lia-se: elas nunca estiveram sozinhas. Só invisíveis demais para serem vistas. Você escreveu isso? Escrevi para você e para todas as outras que eu ignorei quando escolhi só olhar para frente. Mariana olhou nos olhos dele. Você perdeu um império, Jun. Talvez, mas construí algo que finalmente parece meu. O hospital tinha aquele cheiro de álcool e silêncio. Mariana andava pelos corredores com passos rápidos, o coração acelerado. Recebera a ligação da escola informando que Noah tinha passado mal, desmaiado durante a aula. Não era nada grave, mas precisava de observação. Quando chegou ao quarto, Jun já estava lá. Estava sentado ao lado da cama, com os cotovelos nos joelhos e as mãos entrelaçadas. Noah dormia, pálido, mas com a respiração tranquila. Você chegou antes de mim, Mariana disse, baixando a voz. Estava a caminho quando me ligaram. Vim direto. Ela deixou a bolsa sobre a cadeira e se aproximou. O médico falou que pode ter sido queda de pressão. Nada sério. Mas, mesmo assim, eu sei. Ele ficou assustado. Você ficou mais. Jun olhou para ela, os olhos cansados, mas firmes. Faria qualquer coisa para ver ele bem. Você largou uma conferência internacional por isso? Sim, sem pensar 2 vezes. Mariana puxou uma cadeira e se sentou do outro lado da cama. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o menino dormir. Ele me chamou de pai antes de fechar os olhos, disse Jun sem encará-la. Ela piscou devagar, surpresa. E como você se sentiu? Como se tivesse ganhado algo que achei que nunca mereceria. Mariana respirou fundo. Aquele quarto pequeno, com luz fraca e barulho de máquina, parecia mais seguro do que qualquer sala de reuniões que Jun já pisou. Eles estão se apegando, ela disse. Eu também. No final da tarde, Noah acordou. Olhou ao redor, com os olhos ainda meio pesados. Você está aqui, disse olhando para Jun. Estou. Achei que ia estar em outro país. Eu cancelei tudo. Estava preocupado com você. Noah virou o rosto para Mariana. Ele ficou o tempo todo?
Ficou, desde a hora em que você chegou. Noah não disse mais nada, mas quando Jun estendeu a mão, ele segurou, sem resistência. No dia seguinte, Noah teve alta. Já em casa, Mariana organizava os remédios quando ele entrou na cozinha. Ele pode vir jantar com a gente hoje? Mariana olhou para ele, surpresa. Você quer? Quero. Ele ficou comigo. Vou avisar. Naquela noite, os 5 sentaram à mesa. Era simples, arroz, frango, salada. Mas era a primeira refeição juntos, como família. Lucas contava piadas, Caio desenhava no guardanapo e Noah comia devagar. Jun olhava tudo como quem queria guardar cada segundo. Depois do jantar, Mariana lavava a louça enquanto ele enxugava. Foi bom, ela disse. Foi. Senti falta disso. Eu também. Ela parou, olhando para a pia. Às vezes eu me pego pensando em como teria sido se você tivesse ficado. Eu também penso. Mas não dá para voltar. Só dá para seguir. E você quer seguir comigo? Jun deixou o pano sobre a bancada. Não quero prometer nada. Já fiz isso antes e falhei. Mas quero tentar. Ela olhou para ele. Eu ainda tenho medo. Eu sei. Mas isso não precisa nos paralisar. 2 semanas depois, era véspera de Natal. Jun passou o dia com os meninos, ajudando a montar uma pequena árvore que compraram juntos. Mariana preparava a ceia com Raquel, que havia vindo ajudar. Eles estão felizes, comentou Raquel, cortando as frutas. Estão. E eu estou tentando ficar também. Você não precisa decidir tudo agora. Eu sei, mas sinto que algo mudou. À meia-noite trocaram presentes. Nada caro. Um caderno para Caio desenhar, uma bola para Lucas, um livro para Noah. Jun ganhou um porta-retratos com uma foto dos 4 no parque. Vocês colocaram isso aqui? Ele perguntou, segurando o quadro. Sim, disse Lucas. A gente gostou daquela vez. Eu também. Depois da ceia, Mariana foi até a varanda. Estava frio, mas silencioso. Jun a seguiu. Tem algo que eu quero te mostrar amanhã. O quê? Quero te levar a um lugar. Só se não for longe. É perto, onde tudo começou. Na manhã seguinte foram os 2 sozinhos. Jun dirigia em silêncio. Parou em frente ao prédio antigo onde moravam no início do casamento. Mariana desceu devagar. Você lembra? Mariana perguntou. Claro, foi aqui que você me pediu para ficar. E foi aqui que eu disse que precisava de tempo. Eu voltei aqui várias vezes depois, pensando se deveria ter ficado. Ele respondeu, o arrependimento visível. E hoje, Jun tirou uma pequena caixinha do bolso. Dentro não havia um anel. Havia uma carta. Não estou te pedindo nada agora. Só quero que leia. Ela abriu. A letra dele, firme. Não peço uma nova história. Só peço mais capítulos com você, se quiser escrever comigo. Mariana fechou a carta, emocionada. Vamos escrever, mas um parágrafo por vez. A casa nova não era grande, mas era clara, arejada, com jardim na frente e chão de madeira que fazia barulho quando os meninos corriam. Mariana havia escolhido o lugar com calma. Ela queria algo que não lembrasse o que já foi, mas que ainda assim parecesse um lar. Naquela manhã de sábado, ela sentou na varanda com um copo de chá nas mãos. Estava mais leve. Não exatamente tranquila, mas com o tipo de paz que vem depois de muitas batalhas internas. Jun apareceu pela lateral da casa com um saco de pão fresco. Trouxe o de queijo que o Lucas gosta, disse sorrindo. E o de coco que o Caio sempre escolhe. Também? E o Noah? Ele vai reclamar de qualquer jeito, mas trouxe-o sem recheio, como ele prefere fingir que não gosta. Mariana riu. Está ficando bom nisso. Estou tentando aprender com eles, não ensiná-los. Ela deu espaço para que ele sentasse ao lado. O gesto era pequeno, mas cheio de significado.
Tem uma coisa que eu queria te dizer, ela começou. Sobre nós. Ele se virou, atento. Eu estou disposta a tentar, mas sem correria, sem promessas, um dia de cada vez. É tudo o que eu queria ouvir, e tudo o que eu consigo oferecer. Jun segurou a xícara dela por um segundo, apenas para ter algo entre as mãos. Eu não tenho pressa, só tenho vontade. No café da manhã, os trigêmeos fizeram bagunça. Pão caindo no chão, suco derramado, risadas que ecoavam pela casa. Jun servia leite, Mariana pedia para pegar em guardanapos, e entre uma bronca e outra, o som parecia finalmente normal. Pai, posso levar meu desenho para a escola segunda? Caio perguntou. Pode sim, só não esquece de colocar na mochila ou vai ficar aqui como todos os outros. Eu esqueci uma vez. 3, corrigiu Noah. Não começa. Mariana cortou sorrindo. Mais tarde, enquanto os meninos brincavam no jardim, Jun e Mariana organizaram caixas com livros e papéis antigos. Esses são os arquivos da nova empresa? Ela perguntou. Sim, estamos crescendo, devagar, mas com base firme. E sem aquela estrutura de antes? Sem luxo, sem obsessão por lucro, só com ideias que fazem sentido. Mariana folheou uma das pastas. Havia projetos de apoio a mães em situação de rua, bolsas de estudo, parceria com universidades. Você mudou mesmo. Não era mais sobre mudar, era sobre não voltar a ser quem eu fui. Ela fechou a pasta. Estou orgulhosa de você. Eu fico feliz em ouvir isso de você. Na sala de reuniões da nova sede, menor e mais simples, Yumi Park observava uma apresentação do time de tecnologia. Não estava mais no comando de nada, mas havia aceitado um convite de Jun para conhecer o novo modelo de negócio. Então agora vocês lucram menos, ela disse, e impactamos mais. Isso vai durar quanto tempo? O suficiente para fazer valer a pena. Ela ficou em silêncio, pela primeira vez, sem questionar. Você está diferente, Jun. Talvez só agora eu seja quem deveria ter sido desde o começo. Ela o observou. Não havia mais distância no olhar dela. Apenas uma curiosidade discreta, sem resistência. Espero que dê certo, disse, levantando-se. Eu também. Naquela noite, Mariana sentou-se no sofá com um caderno no colo. Estava escrevendo uma lista: mercado, tarefas da escola, horário de reunião com a diretora. Jun entrou na sala com uma manta e a cobriu. Você ainda anota tudo à mão? Preciso ver para lembrar. E preciso escrever para organizar o que sinto. E o que sente agora? Ela olhou para ele. Que estou onde devia estar. E que pela primeira vez não estou sozinha nesse lugar. Lá fora, os meninos corriam no jardim. Lucas com a bola. Caio com um avião de papel. Noah observando tudo e rindo baixo. Mariana os observava pela janela. O sol batia nas costas deles, e mesmo sem perceber, ela sorriu. Jun se aproximou por trás, em silêncio. Eles são o que me salva todos os dias, ela disse. E você é o que me trouxe de volta. Ela virou o rosto. Não fala como se isso aqui fosse o final. Não é. É só a parte em que tudo começa a fazer sentido. Ela estendeu a mão. Então vem, vamos cuidar do que é nosso. Jun pegou a mão dela. Nada mais precisava ser dito. O tempo passou. Não muito, só o suficiente para que o que antes parecia improvável virasse rotina. Era uma tarde comum de domingo. As malas estavam no porta-malas do carro. E os meninos dormiam no banco de trás, cansados depois de um fim de semana no interior. Mariana dirigia em silêncio, enquanto Jun observava pela janela o céu mudar de cor. Já não era mais o homem que media cada decisão com números. Era o homem que agora contava tempo em sorrisos, faltas escolares e páginas do caderno de Caio. Eles cresceram muito rápido. Ele disse com a voz baixa, nós também.
Mariana respondeu, sem tirar os olhos da estrada. Não era mais sobre recomeço, era sobre continuidade, sobre fazer o dia seguinte valer a pena mesmo sem garantias. Quando chegaram, Lucas ainda dormia com a cabeça caída para o lado. Noah fingia que estava acordado, mas não queria sair do carro. Caio já perguntava o que teria de jantar. Mariana sorriu e Jun desceu para ajudar. A casa estava cheia de sinais pequenos. Um tênis esquecido na porta, um desenho colado na geladeira, um bilhete no espelho escrito "Boa sorte na reunião, pai". Depois que os meninos dormiram, Jun sentou-se no sofá com Mariana. Às vezes, quando olho para eles, fico com raiva de mim mesmo. Por quê? Porque eu quase perdi isso tudo. E teria sido minha culpa. Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Mas você voltou e ficou. Ele não respondeu, apenas segurou a mão dela. O relógio marcava 23h47 quando o som do riso de Caio ecoou do quarto. Devia ter sonhado com algo bom. Mariana levantou e apagou as luzes da sala. "Boa noite", ela disse. "Boa noite", Jun respondeu com um sorriso leve. Eles subiram devagar, degrau por degrau, sem pressa. Como tudo o que tinham construído até ali. E naquele silêncio que antes doía, agora havia só paz. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!